de fato, existe um mito na direita, né, no bolsonarismo militante, da resistência popular ou da mobilização popular sem liderança, sem hierarquia. Porque a ideia de líder é ruim. A ideia de líder é ruim. Se você tem líder, é porque você é lambibota, você é escravo, você gosta de ser escravo, etc. Então, eles se sentem muito confortáveis, eles se comprazem numa mitologia da mobilização sem liderança, sem líder, sem ordem, sem regra, sem nada. Agora sim, de duas uma. Todo tipo de evento de massa que possui essa característica de espontaneidade ou de suposta espontaneidade, né, ou mesmo que seja incitado por alguém, é apenas incitado para que a pessoa vá ali para a rua, encher a rua como gado, isso nunca dá em nada. Nunca, jamais. Na história da humanidade, nunca deu em nada. O máximo que acontece é turba linchar a pessoa na rua. Então, em situações de crise, ao longo da história, em vários países do mundo, muitas vezes já aconteceu, se eu não me engano, de um imperador romano ser linchado por uma turba de malucos na rua. Eu acho que o imperador Vitélio. Já aconteceu, por exemplo, com a nobreza, gente da aristocracia, ser linchada na rua durante a Revolução Francesa ou nos dias subsequentes, etc. Isso é o que acontece. Turba, massa, multidão não faz revolução, não dá golpe, não toma o poder, etc. Eu vou recomendar 2 livros em relação a isso. A Rebelião das Massas, do José Ortega y Gasset, e A Psicologia das Multidões, do Gustave Le Bon. 2 livros que o pessoal tem que ler para entender mentalidade de multidão, de turba, de horda e por aí vai. Isso não gera nada, não leva a nada, não constrói nada. Ponto. O que toma o poder? O que faz revolução? Um grupo que, mesmo que seja pequeno, está organizado, tem capilaridade, possui contatos, é disciplinado, é hierarquizado, tem objetivos, tem uma mentalidade que divide ali a sua atividade política em tática, em parte operacional, parte tática, parte estratégica, e eles têm um plano de ação. A gente tem aqui essa janela de 20 anos, a gente vai começar fazendo XYZ, daqui a 20 anos a gente vai tomar o poder. Isso aí é o que toma o poder. Só isso. Apenas isso. Nenhum outro tipo de movimentação toma o poder. E todos os grupos que operam assim são piramidais. Tu tem o líder, daí tu tem ali um conselho, e aí cada membro desse conselho tem o seu próprio contingente, a sua própria comitiva, e aí vai igual como se fosse uma força armada, mesmo que não seja uma força armada. Né? Eu estou descrevendo, basicamente, o modo de funcionamento do Partido Bolchevique, né? Dos bolcheviques, de modo geral, no pré-revolução russa. Mas isso funciona, por exemplo, é a mesma coisa ali para os nazistas antes da tomada do poder, para os fascistas e para todo e qualquer tipo de grupo que planeja tomar o poder. Seja democrático, por exemplo, ali no caso da Revolução Francesa, o pessoal tinha articulação através da maçonaria, né? Era assim que funcionava, tinha uma articulação através da maçonaria francesa. Qualquer tipo de lugar em que se planeja tomar o poder, é assim que funciona. Quem que mentiu para os bolsonaristas militantes para que eles acreditem que basta um monte de gente ir para a rua caoticamente, repetindo um monte de coisa sem sentido, que isso vai causar grandes transformações? Quem mentiu foram determinadas pessoas, determinadas operações de mídia, que eu não vou nomear, gente vinculada à direita, que inventou o seguinte mito. Em 1964, o povo, indignado com o comunismo do João Goulart, né, foi às ruas, marchou ali pela família, pela propriedade, pelo sei lá o quê, e aí os militares se condoeram, se sentiram emocionados, e aí, contra gosto, né, não queriam, mas a contragosto, aí foram e derrubaram o governo para restaurar a ordem.
Isso é mentira. É mentira do início ao fim. Aquilo que aconteceu em 64 foi planificado em conjunto por forças dentro do nosso país e pela Embaixada dos Estados Unidos. Foi planificado todo o conjunto de eventos, né? Ah, não, mas a marcha do não sei o quê. Se você for ver, historicamente, as organizações que incentivaram e colaboraram, divulgaram, apoiaram a marcha, são basicamente precursores das ONGs, eram organizações civis com vínculos, inclusive, por exemplo, com o aparato sindical dos Estados Unidos, sendo que o aparato sindical dos Estados Unidos é basicamente um front para os interesses da CIA. Eu comentei isso, eu acho, quando eu falei de quando Lula, nos anos 70, viajou para os Estados Unidos para poder ser treinado em táticas sindicais, exatamente por essas frentes, essas fachadas da CIA. Eu comentei sobre isso, né? Foram exatamente as mesmas instituições que aqui no Brasil possuíam um vínculo com essas instituições lá nos Estados Unidos, que incentivaram essas marchas e ajudaram a desestabilizar o país e a pressionar, etc. E aí os militares coordenados ali com a embaixada, os Estados Unidos não deram tanta ajuda assim, foi mais um incentivo, foi mais ali podem ir que a gente resguarda aí a retaguarda de vocês, e aí aconteceu o que aconteceu. Ou seja, havia objetivo, estratégia, havia plano, havia articulação. O golpe, quando acontece, ele já está consumado. Ele já está consumado porque todos os ângulos do que podia dar certo, do que podia dar errado, já estavam cobertos. Em um paralelo, quando acontece a Revolução Bolchevique, na Rússia, os bolcheviques já haviam subornado ou cooptado boa parte da guarnição da capital russa. Já haviam subornado, já haviam cooptado, já haviam recrutado boa parte da guarnição. Ou seja, o golpe de Estado ali na Rússia, na prática, ele já estava consumado semanas antes, era só empurrar o defunto para o caixão. Era só transformar ali em algo feito, em algo irreversível. A gente não vê absolutamente nada disso em relação a essa movimentação que aconteceu no Brasil. Agora, eu faço essas críticas, né? Não venham ninguém me dizer que eu sou petista, que eu sou comunista, que eu sou esquerdista, que eu sou o que quer que seja. Eu faço essas críticas são construtivas, exatamente porque eu reconheço no bolsonarismo militante um potencial que tem que desabrochar no futuro. Porque, de fato, é um movimento, né? Agora está minguado, né? Porque já passou bastante tempo, mas a gente viu nas primeiras 2 semanas após as eleições, de fato, um movimento de massa popular, com gente de todas as classes, de todas as raças, em todas as regiões, expressando ali a sua indignação, uma indignação confusa, caótica, cooptada, mal direcionada por essas falsas lideranças. Mas, olha só, onde eu estou, eu não vi as pessoas baixando as bandeiras do Brasil. As bandeiras do Brasil continuam nas janelas, continuam hasteadas, com derrota do Brasil na Copa, sem nenhuma esperança, eu acho, de que o Bolsonaro vai virar o presidente agora, vai continuar presidente, mas as pessoas continuam com o estandarte nacional, com as cores nacionais nas janelas dos seus prédios, nas suas casas. Então, assim, existe um potencial nessa movimentação. Só que eu espero que essa derrota, esse fracasso, esse vexame, sirva como uma espécie de despertar, que aumente o cinismo dessas pessoas e que elas comecem a procurar melhor com quem que elas vão dialogar, em quem elas vão acreditar, em quem elas vão depositar as suas esperanças. E mais importante ainda, que elas façam aí uma autoanálise, uma autocrítica, que elas revejam a situação para perceber o seguinte: elas têm em comum com os petistas muito mais do que elas poderiam imaginar. Saiu hoje uma pesquisa, né, uma enquete, o resultado de uma pesquisa de opinião
da Quest, né, demonstrando o seguinte: em dezenas de pautas, bolsonaristas e petistas concordam plenamente, o que inclui redução da maioridade penal. Mais de 70% de petistas e bolsonaristas concordam com a pauta de redução para 16 anos, pena de morte para assassinos e estupradores. Petistas e bolsonaristas concordam. Eu não estou falando de militante, nem de filiado em partido. Estou falando das pessoas que votaram. Pessoas comuns do povo concordam com redução da maioridade penal, concordam com pena de morte, concordam que o Estado tem um papel fundamental de reduzir as desigualdades econômicas, concordam, são contra, né, petistas e bolsonaristas, contra a legalização da maconha, contra a legalização irrestrita do aborto, e aí a favor da educação integral, a favor de mais investimento na educação básica, etc. Ou seja, de acordo em várias pautas, em vários pontos que são importantes. A distinção direita-esquerda não existe no povo. Ela existe nos partidos e nos falsos messias. Nos caras que sempre representam um liberalismo de esquerda contra um liberalismo de direita, fazendo ali uma falsa disputa, uma falsa oposição, para, na prática, no final, entregar o nosso país às mesmas forças internacionais do globalismo, né? Alguém ali no chat perguntou, tá, mas qual que é a solução, etc, etc. Olha, não existe milagre. O problema do pessoal é que eles querem, como eu estava falando, uma bala de prata, a solução para amanhã, o milagre, né? É o evento messiânico, é o Ereignis, né? É o evento, é o facho de luz que abre as nuvens e é um milagre descido dos céus. E naquele momento de transformação e de praticamente arrebatamento político, a própria natureza do país é transfigurada. Isso não existe. Não tem. Não vai acontecer milagre. Ninguém vai salvar o Brasil. Não vai ter ninguém para quem vocês levantem as mãos implorando ajuda e vai salvar o Brasil. O povo organizado precisa construir um movimento nacionalista disciplinado, hierarquizado, com líderes, com regras, com objetivo, com plano. E é isso, para fazer um trabalho de 10, 20 anos, 30 anos, e aí chegar ao poder. Não tem milagre. É isso.